Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 4, a estrutura da Bíblia. Na aula de hoje, nós vamos mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. Também nós vamos esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados. Ao final da aula, nós vamos expor a classificação dos livros do Novo Testamento. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre do ano de 2022 a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Essa lição foi comentada pelo pastor Douglas Batista. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. Lá no site você pode fazer o download dos slides desta lição para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ver alguns subsídios importantes para o aprendizado desta lição ou para darmos a nossa aula na Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos ver a organização da Bíblia Sagrada, como a Bíblia foi estruturada de forma que a temos hoje em nossas mãos para estudar, para meditar, para fazer reflexões e então aprendermos e ensinarmos e pregarmos a palavra do Senhor. O Velho Testamento relata os acontecimentos que precedem a vinda de Cristo. Ele está organizado em 39 livros. Também nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento relata a vida de Jesus aqui na terra. Também fala sobre a igreja primitiva e anuncia a vinda de Cristo e está organizado em 27 livros. O Antigo Testamento são os 5 primeiros, está organizado com os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós o chamamos de Pentateuco. São os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para os judeus, esses livros são chamados de Torá. Neles encontramos desde a criação do mundo até a lei de Deus dada por Moisés ao povo de Israel. Moisés recebeu a lei de Deus e então passou para o povo de Israel. Atribui-se então a Moisés a autoria desses 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Depois nós temos os livros históricos. Os livros históricos narram a história do povo de Israel na conquista da Palestina, que nós chamamos também a Terra Prometida. Os livros históricos estão organizados com o livro de Josué, Juízes, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro de Crônicas, também Esdras, Neemias e Ester. Depois nós temos os livros poéticos. Os livros poéticos são o livro de Jó, o livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão.
O termo poético é devido ao gênero desses livros. O livro de Jó traz um grande exemplo de paciência e esperança em Deus. Os Salmos é repleto de louvores que expressam a grandeza e a misericórdia de Deus. Provérbios e Eclesiastes são livros que contêm ensinamentos e conselhos para a nossa vida. Depois nós temos os profetas maiores e os profetas menores. São maiores devido ao conteúdo de escritos desses livros. São profetas menores também devido ao pequeno número de conteúdos escritos nos livros. E aos maiores, um conteúdo maior. Então nós temos nos profetas maiores o livro de Isaías, também do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Depois nós temos o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. O livro de Atos vai contar os fatos acontecidos da igreja primitiva, a igreja que deu o pontapé inicial de missões, pregando o evangelho por todos os quadrantes desta terra. Depois nós temos as cartas de Paulo. As cartas de Paulo são ensinamentos, e ensinamentos valiosíssimos para a igreja dos dias de hoje. Paulo, quando estava em uma cidade pregando o evangelho, ele escrevia cartas para outras igrejas que ele havia fundado, e assim as igrejas iam ensinando uma às outras aquilo que Paulo havia escrito. E então temos reunido as cartas do apóstolo Paulo às igrejas as quais ele havia fundado. Então nela encontramos um vasto ensino sobre a salvação, sobre a missão ou o papel da igreja, também exortações como ter uma vida santa perante Deus. Então, nós temos nas cartas de Paulo, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, a primeira e a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a igreja que estava em Corinto, também a igreja da Galácia, a igreja que estava em Éfeso, que nós chamamos carta aos Efésios, carta aos Filipenses, aos Colossenses, as 2 cartas ao povo a igreja que estava em Tessalônica, ou seja, as cartas aos Tessalonicenses, também a primeira e a segunda carta a Timóteo, a carta a Tito e também a carta que Paulo escreveu a Filemon. Depois nós temos também as cartas gerais, e nas cartas gerais nós temos a carta escrita aos Hebreus, a epístola que Tiago escreveu, as 3 cartas que Pedro escreveu, ou seja, 2 cartas que Pedro escreveu e 3 cartas que João escreveu, e também a carta de Judas. Lembrando que João escreveu também o Evangelho, o seu Evangelho, denominado Evangelho de João, escreveu também o Apocalipse e essas 3 cartas. Lucas escreveu o seu Evangelho, o Evangelho segundo escreveu Lucas,
e também o livro de Atos. Apocalipse, então, é o último livro da Bíblia e foi escrito por João, o mesmo que escreveu o Evangelho e também as 3 cartas. Vamos ver agora a canonicidade do Antigo Testamento. Como o Antigo Testamento foi autorizado, como houve a sua canonicidade. Alguns conceitos deficientes sobre o que determina a canonicidade dos livros. Quais são os conceitos deficientes? A concepção de que a idade determina a canonicidade é deficiente. Também a concepção de que a língua hebraica determina a canonicidade também não pode autorizar esse tipo de critério. A concepção de que a concordância do texto com a Torá determina a sua canonicidade também, isso não pode, é uma deficiência e não pode haver. A concepção de que o valor religioso determina uma canonicidade também é deficiência. A canonicidade é determinada pela inspiração. Os princípios de descoberta da canonicidade. Então são discernidos 5 critérios básicos para que houvesse a canonicidade dos livros sagrados. Por exemplo, o livro é autorizado, afirma vir da parte de Deus. Então veja que é feita alguns questionamentos para que os livros viessem a ser canônicos, viessem a ser autorizados, viessem a ser sagrados. Então a primeira questão: o livro é autorizado, ou seja, afirma vir da parte de Deus? O livro é profético, foi escrito por um servo de Deus? O livro é digno de confiança? Fala a verdade acerca de Deus? O livro é dinâmico, possui o poder de Deus que transforma a vida das pessoas? Esse livro, ele é aceito pelo povo de Deus para o qual foi originalmente escrito? Então esses são alguns critérios, não são todos, mas são alguns critérios básicos para que os livros viessem a ser livros canônicos, livros sagrados, livros autorizados. Os 3 passos mais importantes no processo de canonização dos livros, para que depois eles viessem a ser organizados. Nós estamos estudando a estrutura da Bíblia, a organização da Bíblia Sagrada. Então, há 3 elementos básicos no processo genérico de canonização da Bíblia: a inspiração de Deus, o reconhecimento da inspiração pelo povo de Deus e a coleção dos livros inspirados pelo povo de Deus. Um breve estudo de cada elemento vai mostrar que o primeiro passo na canonização da Bíblia é a inspiração de Deus. Isso cabia ao próprio Deus. Os 2 passos seguintes, por exemplo, o reconhecimento e preservação desses livros, Deus o incumbiria ao seu povo. A diferença entre os livros canônicos e outros livros religiosos. Porque há uma diferença entre os livros autorizados, sagrados, ou seja, os livros canônicos e outros livros religiosos.
nem todos os escritos religiosos dos judeus eram considerados canônicos pela comunidade dos crentes. É óbvio que havia certa importância religiosa em alguns livros primitivos, como o livro dos justos, o livro das guerras do Senhor e outros livros que haviam. Os livros apócrifos dos judeus, ou seja, os livros que não foram canonizados, que foram escritos após o encerramento do período do Antigo Testamento, que nós chamamos do período interbíblico, os 400 anos de silêncio para então começar o Novo Testamento, tem significado religioso definido, mas jamais foram considerados canônicos pelo judaísmo oficial. A diferença essencial entre escritos canônicos e não canônicos é que os canônicos são normativos, eles têm autoridade, eles têm poder, ao passo que os apócrifos, os não canônicos, não são autorizados. Os livros inspirados exercem autoridade sobre os crentes. Os não inspirados poderão ter algum valor devocional ou servir para uma edificação espiritual, mas jamais devem ser usados para definir ou determinar algum tipo de doutrina. Os livros canônicos fornecem um critério para a descoberta da verdade, mediante o qual todos os demais livros não canônicos devem ser avaliados e julgados. Ou seja, os livros apócrifos são julgados pelos livros canônicos. Os livros apócrifos, os não autorizados, são julgados pelos livros canônicos que são autorizados. Nenhum artigo de fé deve basear-se em documento não canônico, não importando o valor religioso desse texto. Os livros divinamente inspirados e autorizados são o único fundamento para a doutrina cristã. Ainda que determinada verdade canônica receba algum apoio complementar da parte dos livros não canônicos, tal verdade de modo algum confere o valor canônico de tais livros. Esse apoio terá sido puramente histórico, destituído de valor teológico autorizado. A verdade transmitida pelas Escrituras Sagradas e por nenhum outro meio é que constitui o cânon, ou seja, o fundamento das verdades da fé. O cânon do Antigo Testamento, até a época de Neemias, compreendia 22 ou 24 livros em hebraico, que nas Bíblias dos cristãos seriam 39, como temos hoje, como já se verificava isso por volta do século IV a.C. As objeções de menor monta, a partir dessa época, não mudaram o conteúdo do cânon. Foram os livros chamados apócrifos, escritos depois dessa época, que tiveram grande circulação entre os cristãos por causa da influência da tradução da tradução grega de Alexandria. Visto que alguns dos primeiros pais da igreja, de modo especial no Ocidente, mencionaram esses livros em seus escritos, a igreja, em grande parte por influência de Agostinho, deu-lhes uso mais amplo e eclesiástico. No entanto, até a época da Reforma, esses livros não eram considerados canônicos. A canonização que receberam no Concílio de Trento não recebeu o apoio da história. A decisão desse concílio foi polêmica e cheia de preconceitos,
que os livros apócrifos, seja qual for o valor devocional ou eclesiástico que tiveram, não são canônicos, comprova-se por alguns fatos. Primeiro, a comunidade judaica jamais aceitou esses livros como canônicos. Segundo, não foram aceitos por Jesus nem pelos autores do Novo Testamento. Você não vai encontrar Jesus, ou o apóstolo Paulo, ou Pedro, ou João, ou outros escritores do Novo Testamento citando algum livro canônico. A maior parte dos primeiros grandes pais da igreja rejeitou sua canonicidade. Nenhum concílio da igreja considerou os livros apócrifos como canônicos, senão no final do século IV. Jerônimo, o grande especialista bíblico e tradutor da Vulgata, rejeitou fortemente os livros apócrifos. Muitos estudiosos católicos romanos, ainda ao longo da Reforma, rejeitaram os livros apócrifos. Em sétimo, nenhuma igreja ortodoxa grega, anglicana ou protestante até essa data reconheceu os apócrifos como inspirados e canônicos no sentido integral dessas palavras. À vista desses fatos importantíssimos, torna-se absolutamente necessário que os cristãos de hoje jamais usem os livros apócrifos como se fossem palavra de Deus, nem citem os livros apócrifos em apoio autorizado a qualquer doutrina cristã. Quando examinados segundo os critérios elevados de canonicidade, verificamos que aos livros apócrifos falta o quê? Falta alguma coisa. Os apócrifos não reivindicam ser proféticos, não detêm autoridade de Deus, contêm erros históricos, como no livro de Tobias, graves heresias teológicas, como a oração pelos mortos, no segundo livro de Macabeus. Embora seu conteúdo tenha algum valor, às vezes, para a edificação em momentos devocionais, na maior parte desse livro se trata de textos repetitivos. São textos que já se encontram nos livros canônicos. 5. A evidente ausência de profecia, o que não ocorre nos livros canônicos. Os apócrifos nada acrescentam ao nosso conhecimento, ao conhecimento das verdades messiânicas. O povo de Deus, a quem os apócrifos teriam sido originariamente apresentados, recusaram esses livros terminantemente. A comunidade judaica nunca mudou de opinião a respeito dos livros apócrifos. Alguns cristãos têm sido menos rígidos e categóricos, mas, seja qual for o valor que se lhe atribui, fica evidente que a igreja como um todo nunca aceitou os livros apócrifos como escrituras sagradas ou como palavra de Deus. A canonicidade do Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento passaram a ser escritura sagrada depois de algum tempo. A escritura sagrada para os autores do Novo Testamento era o Antigo Testamento. Quando Paulo ia pregar, ele pregava o Antigo Testamento, ou as palavras de Jesus. Pedro, enfim, todos os autores do Novo Testamento, eles tinham o Antigo Testamento. Então a escritura sagrada para os autores do Novo Testamento era o Antigo Testamento. As citações para que se cumprisse o que está escrito se referem exclusivamente ao Antigo Testamento. O apóstolo Paulo lembra ocasionalmente palavras de Jesus, mas ele
as toma da tradição oral e não dos escritos do Novo Testamento, porque esses não existiam ainda, pois os evangelhos ainda não existiam nesse tempo. Neste caso, emprega geralmente a fórmula da introdução, dizendo: o Senhor diz, e assim o fazem todos os autores cristãos até o começo do século II. No início, as palavras do Senhor e o relato de seus feitos eram repetidos e também eram relatados de forma oral. Em sua obra missionária, os apóstolos tiveram a necessidade de escrever a certas comunidades. Pelo menos alguns desses escritos eram trocados entre as igrejas e todos ganhavam então a mesma autoridade do Antigo Testamento. Conforme Paulo escrevia as suas cartas, Pedro também escrevia as suas cartas, João escrevia as suas cartas às igrejas às quais eles pastoreavam, e essas igrejas iam lendo o que eles escreviam para outras igrejas que eles iam abrindo. Então foi gerando uma autoridade nesses livros, nessas cartas. Contudo, é compreensível que tenha decorrido algum tempo antes que a coleção desses escritos do tempo dos apóstolos tivesse tomado o seu lugar, com inquestionável autoridade, aos livros do Antigo Testamento. Especialmente quando se considera que esses escritos eram as igrejas individuais. Os evangelhos, mesmo não sendo os escritos mais antigos do Novo Testamento, foram os primeiros a serem colocados em pé de igualdade com o Antigo Testamento e reconhecidos como canônicos. Por volta do ano 140, Pápias, bispo de Herápolis, na Frígia, conhece o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus. Justino vai citar os evangelhos, todos os 4 evangelhos, como autoridade. Egésipo fala também da lei, fala dos profetas e do Senhor. Os mártires de Escila, na Numídia, têm como escritos sagrados os livros e as epístolas de Paulo. Somente o Antigo Testamento e os Evangelhos eram chamados de livros, isto é, escrituras. Os escritores dos padres apostólicos fornecem certa prova de que desde as primeiras décadas do século II, as grandes igrejas possuíam um livro ou um grupo de livros que eram chamados de Evangelho, e que se fazia então referência como a um documento que tinha autoridade e era então universalmente conhecido como Evangelho, esses livros. É provável que já pelo fim do século I ou começo do século II, 13 epístolas paulinas, menos a carta escrita aos Hebreus, fossem conhecidas na Grécia, na Ásia Menor e na Itália. Todos os manuscritos e textos das epístolas paulinas resultaram de uma coleção que se harmonizam e nós chamamos do nosso Corpus Paulino. É verdade que as primeiras coleções mostraram variações na ordem das epístolas, mas o número de escritos permaneciam o mesmo. Não há citação de Paulo que não seja tirada de uma das epístolas canônicas, embora seja certo que o apóstolo escreveu outras cartas. E nós não a temos na nossa Bíblia, mas com certeza Paulo escreveu outras cartas. Assim, por volta do ano 125, havia 2 grupos de escritos que possuíam a garantia apostólica e cuja autoridade era reconhecida por todas as comunidades que as possuíam. Sobre os outros escritos, temos poucos relatos
na primeira metade do século II. Clemente conhecia Hebreus, Policarpos conhecia a primeira de Pedro, primeira de João, Pápias conhecia a primeira de Pedro, primeira de João e Apocalipse. Na segunda metade do século, Atos, Apocalipse e pelo menos a primeira de João e primeira de Pedro eram consideradas cartas canônicas ou livros canônicos. Eles tomaram o seu lugar ao lado dos evangelhos e das epístolas paulinas. Podemos notar 4 fatores, então, que influenciaram a formação do cânon do Novo Testamento. Primeiro, os muitos apócrifos que a igreja rejeitou. Segundo, então nós estamos falando o que influenciou a formação do cânon do Novo Testamento. Os muitos apócrifos que a igreja rejeitou, a heresia de Marcião, que tinha estabelecido o seu próprio cânon, o qual consistia de um Lucas corrigido, e das epístolas de Paulo, excluindo as epístolas pastorais e também a carta aos Hebreus. Os heréticos montanistas, que reivindicavam revelações adicionais do Espírito Santo, a grande abundância de escritos gnósticos que havia naquele tempo, as finalidades sobre alguns escritos podem ser justificadas então por alguns motivos. Primeiro, o fato que alguns escritos do Novo Testamento eram, em origem, destinados às comunidades locais envolvidas em problemas particulares. As dificuldades de comunicação, então, daquela época havia entre as comunidades, abusos da parte de correntes heterodoxas, o uso do Apocalipse pelos milenaristas, as incertezas sobre a conformidade com o pensamento apostólico de alguns escritos. Por exemplo, a carta de Judas, que cita o livro apócrifo de Enoque. Admite-se geralmente que no começo do século III, o cânon do Novo Testamento incluía a maioria, se não todos, dos livros canônicos. A lista mais antiga que possuímos é aquela do fragmento muratoriano, documento descoberto na Biblioteca Ambrosiana em Milão, isso em 1740. Ela registra os livros que foram aceitos em Roma por volta do ano 200. Não se faz nenhuma menção a Hebreus, nem 1ª e 2ª de Pedro, e nem na 3ª carta de João, e nem a epístola de Tiago. Os papiros de Shaftesbury, primeira metade do século III, contém todos os escritos do Novo Testamento, exceto as epístolas católicas. Pode ser notado que Tiago, 2ª de Pedro, 2ª e 3ª de João e Judas não foram aceitos imediatamente no Ocidente, enquanto a carta aos Hebreus, Apocalipse, encontraram a mesma posição no Oriente. Na segunda metade do século IV, Cirilo de Jerusalém, o Conselho de Laodiceia e Gregório Nazianzeno comprovaram a existência de todo o cânon, menos o Apocalipse. Então, Atanásio, em 367 d.C., vai enumerar todos os 27 livros e pode ser dito que desde aquele tempo o cânon estava fixado, ou seja, desde o ano 367 d.C., o cânon do Novo Testamento já poderia estar fixado. A canonicidade do Apocalipse, embora discutida por alguns teólogos no século V e também no século VI, foi finalmente aceita sem questionamento, em parte sob a influência do Ocidente, onde nunca houve qualquer dúvida com respeito a ela. A origem apostólica da carta aos Hebreus, Tiago, 2ª de Pedro,
segunda e terceira de João e as cartas apostólicas foi questionada até Erasmo em 1536. Hoje, quase todos os exegetas concordam que Hebreus e segunda de Pedro não foram escritas pelos apóstolos e que o autor de Tiago não é o apóstolo do mesmo nome, ao passo que a autenticidade de João, Apocalipse e alguns das epístolas paulinas é amplamente ainda questionada. O magistério, então, vai tomar uma posição sobre o cânon, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, no Concílio de Florença, em 1441, fornecendo então o elenco dos livros bíblicos segundo o cânon, que é chamado o cânon longo. No Concílio de Trento, então, em 1546, fica definido, depois de qualquer discussão, o cânon de Florença. Então, essa é a estrutura da Bíblia. Se nós temos hoje uma Bíblia em mãos, escrita, que nós podemos ler, que nós podemos fazer as nossas reflexões para nos ajudar na salvação da nossa alma e para nós permanecermos firmes na presença de Deus, foi porque homens lutaram, oraram, jejuaram, pesquisaram, buscaram de Deus. É a Bíblia Sagrada, amados e queridos irmãos, ela tem uma história, uma grande história, e nós a estamos conhecendo na Escola Bíblica Dominical. Que maravilha! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.